Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas, e quem irá contribuir com o estudo de hoje são os nossos amigos, Adriano Passos e Dr. Francisco Assis. Um ótimo estudo a todos. Muito boa noite, meus caros internautas, meus colegas aqui do salão do Centro Espírita Jesus de Nazaré, Dr. Francisco. Vamos iniciar agora as perguntas e respostas. E recebemos orientação para podermos, dentro do mês de setembro, né, apesar que eu acho que esse programa de agora deve sair só mais uns dias para frente, mas estamos no início de setembro. Então, nos foi colocado a respeito do tema do Setembro Amarelo, que é sobre a prevenção do suicídio pela vida. E eu quero iniciar essas perguntas e respostas com uma mensagem que eu, hoje, na hora que eu estava olhando algumas perguntas, né, a respeito do tema, veio até mim. É uma passagem de Divaldo Franco, quando foi fazer uma visita na África do Sul, estava de companhia com uma família brasileira, né, dizendo ele que era bem abastada, né, bem rica, e custeou a viagem dele para lá. Ele aceitou com o intuito de toda noite ele ter condições de fazer o estudo do Evangelho, da doutrina espírita. E era na África do Sul, foram fazer um safari com essa família, dizendo ele que não apetecia nada para ele esse safari, mas ele foi com eles. E à noite faziam os estudos. E um certo dia, que estavam lá, foram tomar café da manhã, de jejum, e eles só serviam leite frio, né, para misturar o leite com o café, e o café ficava frio. E nisso veio um garçom, e ele recebeu uma mensagem de Joana de Ângeles para poder abraçar ele, esse garçom. Mas ele ficou sem entender, não faz parte do costume dele, ele não tem ou não tinha, né, essa condição de ser muito, pegar demais as pessoas, né, e ele estava sem saber o que ele fazia. Aí veio uma coisa na cabeça dele, inclusive ia ter que explicar para o pessoal, a família que estava com ele lá, por que ele fez aquilo. Aí ele chamou o garçom, que é a Joana de Ângeles, que é a mentora dele, apontou para ele poder abraçar ele. Chegou em direção, ele levantou para chegar até ele e pedir um leite quente. E ele pediu, falou, precisava de um leite quente e tal. Aí ele falou, se prontificou de imediato, o garçom, né? E aí ele falou assim, pela sua gentileza eu quero te abraçar. E abraçou ele. Né? Aí esse garçom ficou muito assustado, né? Mas chegou, levou para ele o leite quente, toda hora chegava, perguntava alguma coisa para ele, o que ele queria e tal, né? E acabou perguntando, não perguntou o nome do outro, né? Falou assim, não, meu nome é Franco e tal. Falou o nome do outro lá, do garçom, que é lá daquelas umas várias etnias, um nome diferente que eu não guardei. Pois bem, no outro dia, Divaldo teve uma pequena enxaqueca, dor de cabeça, alguma coisa nesse sentido. E na hora que a família desceu e ele não estava junto, o garçom perguntou por ele. Ele disse, não, ele está no quarto indisposto. Nesse momento, o garçom preparou aquelas mesinhas com rodinha, né? Chegou lá, levou para ele um jejum. Um monte de chá, dizendo que de volta não gosta de chá, mas levou um monte de coisa lá para ele. E ele ficou preocupado, mas o que foi que aconteceu? Aí, o garçom falou para ele, está doidinho para conversar com ele, assim, ó, seu Franco, né?
Ontem eu estava disposto a tirar a minha vida. Com o seu abraço, eu me modifiquei. Eu estou com um câncer de próstata, com metástase no cérebro e mais em outra parte que eu não guardei. Eu modifiquei. Cheguei e contei para minha esposa, foi o primeiro branco, garçom ainda da cor escura, foi o primeiro branco que me encostou, melhor que me abraçou. E isso me modificou. Divaldo, muito preocupado, e tomou o assunto, mas por quê e tal, o que está acontecendo? Disse, eu não tenho dinheiro para o tratamento. Eu ia tirar minha vida, porque eles iam me mandar embora, que eu não sirvo para mais nada. Então, eu ia tirar para poder não prejudicar minha família. Ele tinha 3 filhos e esposa. Aí, Divaldo pegou, juntou lá com o pessoal que estava, pegou, custeou o trabalho dele, né? E até agora, sem saber por que a Joana de Anjos pediu para poder fazer isso com ele em separado. Aí, chegou um certo momento, Joana de Anjos voltou para ele e falou o seguinte, olha, aquele ali vai ser nossa porta de entrada na doutrina do Consolador no país da África do Sul. Ele se curou, Divaldo mandava os livros para ele, e ele fundou vários núcleos da doutrina espírita na África do Sul. Com um abraço, nós podemos salvar as vidas, várias vidas, escutando, falando, acolhendo. É caridade. Vamos agora à primeira pergunta. Vou fazer uma aqui agora, depois eu faço a segunda e assim vai fazendo. Tá, doutor? A pergunta que eu separei aqui, por que as pessoas cometem suicídio? São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio. Todas indicativas de desconhecimento como funciona a justiça e a misericórdia de Deus, a misericórdia divina. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança e obsessão de espíritos. Mas o suicídio é triste ilusão, porque somos seres imortais. A vida continua plena após a nossa morte. Não morremos. Nós só perdemos o nosso veículo carnal e continuamos no mundo espiritual. A calma, a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Se todos com depressão, todos que têm esse ímpeto a fazer o autoextermínio, viesse a acolher dentro dos ensinamentos cristãos, dentro do ensinamento da doutrina espírita, em especial, porque eu desconheço uma religião, vamos dizer assim, muitos não consideram o espiritismo como religião, mas eu considero pessoalmente. Então, vou falar como eu mesmo. Então, como religião, eu desconheço uma que aborda o tema de forma tão presente, de uma forma tão assim lúcida, para nos esclarecer que o suicídio não é a solução. O suicídio é o agravamento
dos nossos débitos para com Deus, para com Jesus e para conosco mesmo. E, além de ser para com Deus, Jesus e conosco, também para com os nossos entes. Porque quando acontece uma falha dessa, que nós utilizamos da própria vontade para retirarmos do mundo material, através do autoextermínio, nós comprometemos todo o nosso entorno. Filhos, pais, amigos, todo aquele projeto encarnatório que viemos buscar, resgatar, vai embora. Aí tem que fazer um novo projeto, passar por momentos dificílimos no mundo espiritual, no umbral, tribulações terríveis que acontece com o espírito que desencarnou pelo suicídio, para poder conseguir ter um pouquinho de consciência do que está acontecendo, gasta anos, décadas. A doutrina espírita nos traz até séculos. Então, o suicídio não é a solução. Doutor? É realmente equivocada a ideia, né, de que o suicídio resolve o problema. Uma indagação. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? A resposta, obviamente, é negativa, porque somente Deus tem esse direito. Então, apesar de termos esse livre-arbítrio para fazermos o que bem entendermos, a vida não nos foi dada esse direito de cessar essa vida dada por Deus de forma tão generosa e dentro do princípio de justiça. Mas, ao contrário do que às vezes se pensa, esse suicídio voluntário, consciente, que a pessoa quer cometer, é uma transgressão severa da lei divina. No tema estudado hoje, eu fazia uma referência sobre o nosso dever de preservação da vida a todo custo. E o colega Adriano dizia aqui ainda alguns apontamentos como causas desse transtorno que leva a essa atitude extrema, suicídio. Então, por mais que a gente encare esse problema sob o mais variado enfoque, extermínio não é a solução. Quem tem conhecimento da doutrina espírita bem sabe disso, e há relatos, inúmeros relatos de suicidas que nos dão a ideia, pintam um quadro assim em cores vivas do que é o sofrimento do espírito que desencarna nessa condição de suicida. Então ele tem que, como disse o Adriano, ele tem que tomar consciência do ato cometido em oportunidade, às vezes, que leva, no nosso tempo contado aqui na Terra, leva anos, leva às vezes até séculos, para ele ter aquela conscientização e se recuperar dessa chaga que ficou no seu espírito, a fim de retomar essa oportunidade que Deus oferece a cada um de seus filhos, generosamente e por justiça mesmo. Todos temos essa oportunidade do recomeço. E, como eu disse, é equivocado esse entendimento de que a situação enfrentada por qualquer um de nós se resolva com essa questão do suicídio, que tem aí as suas mais variadas causas, né?
vamos colocar aqui uma situação extrema, desde a falta do dinheiro até o excesso desse dinheiro. Porque se levar a pessoa, por exemplo, a falta do dinheiro leva ao desespero por qualquer motivo, e o seu excesso leva à ociosidade, àquela falta de apatia, à saciedade, quer dizer, ele tem tudo o que imagina, então a vida para ele perdeu o sentido, sob a ótica dele, ao cometer esse ato extremo. Então é onde eu coloco aqui, Adriano, que tanto a ausência como o excesso do dinheiro pode ser apontado aí como uma das causas desse momento, né, conturbado que vive a pessoa a ponto de praticar esse ato extremo. Pode ser a ociosidade, eu não tenho nada para fazer, tem aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo. Então, o que nós temos que, como solução a enfrentar uma situação como essa, é sempre ter uma ocupação com algo positivo. Seja uma leitura edificante, seja uma conversa com amigos, com pessoas que possam nos ouvir, muitas das vezes aconselhar. O que eu tenho que fazer é dividir o meu problema com o meu semelhante, que tenha essa condição de me aconselhar, quem sabe. E se não tem, pelo menos vai me ouvir, e só aquele ato dele me ouvir é para mim um alívio, e eu passo aquele momento crucial de que poderia me deixar levar por aquela vibração negativa que me levaria a essa medida extrema. Então, em resumo, o homem não tem o direito de dispor da sua própria vida. Sabe-se, na doutrina espírita, isso é, vamos dizer, o beabá, que nós fomos criados, espíritos criados para a imortalidade. O espírito se sobrepõe à carne, ele sobrevive, a carne é momentânea. E assim, ele vai com tendência a evoluir, a ser melhor a cada oportunidade que ele reencarna. Pelo menos é dada a ele essa oportunidade. E vai caminhando, o que não pode é estagnar ou retroceder. E sendo então o espírito imortal, por que eu vou abreviar aquela experiência que estou vivendo na carne? Não é a solução. Quando houve a reencarnação, houve todo um processo preparatório, toda uma fase de conscientização em que eu me dispus a aceitar certas restrições carnais, justamente para reparar algo que eu me excedi em outra existência, e para servir, às vezes, de prova para mim, nessa caminhada evolutiva, para saber se eu consegui superar ou não aquele motivo que me fez voltar aqui para refazer o dever de casa. Então, em resumo, não é aceitável o suicídio, não é a solução, e nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém e nem mesmo a nossa própria. A próxima pergunta aqui é a respeito, até interessante, né? Em querendo enganar, o próprio suicida querendo se enganar. Qual que é a pergunta aqui? Disfarçado em atitude meritória, tirar a própria vida. Aí eu me socorri aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 29, que tem a seguinte pergunta: aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Aí vem a resposta dos espíritos: que o homem se mate ou se faça matar. O objetivo é sempre de abreviar a sua vida e, por conseguinte, há suicídio de intenção, senão de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório.
não é senão um pretexto para colorir sua ação e excluí-lo aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir o seu país, procuraria viver defendendo-o em tudo e não morrer, porque, uma vez morto, não lhe serve mais para nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, a fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício de sua vida, se isso é necessário, mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Eu aqui até não concordo muito com isso não, porque ainda tem uma parte aqui que ainda fala que, mesmo se colocar a vida em perigo em razão da nação, né? Hoje a gente não precisa disso mais não, a gente está bem mais desenvolvido, né, doutor? Mais evoluído, a gente tem que colocar a nossa capacidade de conversar, nossa capacidade de resolver as coisas de outra forma, que não precisa de colocar nenhum cidadão da nação em perigo. Mas, voltando ao tema suicídio, mesmo em questões dessas, em que a pessoa se arrisca para poder se transformar no herói, ela está enganando ela mesma, como eu falei no início. A vida é muito mais do que esse corpo, do que essa existência, do que esses problemas que nós temos hoje. A vida são os problemas que já passamos, os que já resolvemos, o que trazemos para poder resolver ainda e os que ainda virão. Agora, basta ter um pouquinho de razão de senso dentro da doutrina espírita, do cristianismo, para saber que uma atitude errada, e muito errada no caso do suicídio, vai consertar qualquer coisa. Então, uma briga não conserta situação nenhuma. Uma briga com vias de fato, né, doutor? Só piora a situação. O assassinato só piora a situação. Então, tudo é a gente resolver dentro da harmonia, dentro do coração, sentir primeiro a dor no coração, segurar ela um pouquinho, para que ela não vá para a nossa mente, e daí espalha com os impulsos nervosos pelo corpo, a fim de puxar um gatilho, se matando ou matando. Quem tem o direito, eu não vou falar direito de tirar a vida, porque não é essa a função. Depois que nós encarnamos, né, não é Deus que tira a nossa vida. Nós temos como se diz, o nosso corpo ele tem uma data de validade para poder chegar até o final. E dentro desse nossa existência, né, nós temos ali que passar por certas situações, né, de saúde, situações difíceis, situações financeiras, situações amorosas, né, para poder evoluir, nos salvar, né? Essa salvação que Jesus vem trazer, igual eu falei mais cedo, é a nossa evolução. Então a gente tem que passar por aquilo ali. E se numa dessas, vamos supor, uma crise financeira, a pessoa vai lá, não vê uma saída para a situação financeira dela, provoca o autoextermínio. Nós trabalhamos em reuniões mediúnicas em que tratamos com muitos espíritos suicidas. E não raro, muitas vezes chegam espíritos que estão em tribulação, em sofrimento lá no mundo espiritual há muito tempo. Eles vão revivendo aquela cena de terror do autoextermínio por anos, décadas, séculos. E chega uma certa hora
que a misericórdia divina, que eles aceitam a misericórdia divina para serem atendidos dentro de uma reunião mediúnica. A primeira coisa, depois, na hora que eles se pacificam, que eles falam, é o tanto que eles erraram. Porque logo, no primeiro instante daquele ato impensado, ia chegar uma bênção que ia resolver o problema dele. Uma herança, um prêmio qualquer, fechar um contrato bom, um emprego novo. Eles dão um testemunho para a gente. Isso a doutrina espírita nos permite vivenciar. E choram. Choram pelo que eles fizeram a si próprio e à família. Uma reunião mediúnica nesse sentido, a gente fica comovido. Nossa voz embarga. O sofrimento é muito grande. E olha, que a maioria das vezes, nós não tratamos de suicidas recentes. São suicidas há bastante tempo. Porque eles ficam em tribulação até que eles aceitam a misericórdia, a bondade do mundo espiritual. Eles ficam em sofrimento. Eles chegam em estados deploráveis. Estados deploráveis. Então, suicídio, mais uma vez eu falo, não é solução. Doutor? A gente constata que em tudo isso, sob os mais variados rótulos de preservação de honra, não passa tudo isso de orgulho ferido e amor próprio ferido, não é? Vamos tomar como exemplo uma pessoa que honra seus compromissos e tem ali um bom nome na sociedade, de repente cai numa situação de desgraça financeira e aí pensa, puxa vida, eu sempre honrei meus compromissos, agora não vou dar conta de pagar essa dívida, então eu não vou aguentar suportar isso. O que é essa ideia dele de não suportar, aguentar essa situação? Nada mais do que o orgulho. Um orgulho próprio, um amor próprio. É louvável isso? Sim, porque estando vivendo com essa intenção de honrar os compromissos assumidos, ele certamente está caminhando num rumo certo, num caminho positivo. Mas daí a se sentir fragilizado a ponto de achar que não supera essa perda material, a gente constata que ele estava muito apegado, então, ao materialismo, que é justamente o que a doutrina espírita combate ferrenhamente, não é? Então, o desapego, a humildade, isso a gente vai aprender a exercitar com a prática da caridade. E a caridade, lá no Livro dos Espíritos, está bem definido na questão 886, me parece, salvo engano, em que é indagado como se define o que é a verdadeira caridade. E a resposta nada mais é do que benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, quer dizer, você tem que ser bom com todos, você tem que entender as imperfeições dos seus semelhantes, relevar todas essas questões que te, às vezes, incomodam, e, por fim, o perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. 3 coisinhas aí que a gente pode exercitar no dia a dia e que certamente nos levará a uma marcha mais tranquila durante a permanência aqui na Terra. Porque a nossa missão aqui é evoluir, e nós vamos evoluir quando praticarmos essa verdadeira caridade. Essa caridade que também se traduz em tudo de bom,
é quando você para ouvir alguém em aflição, você leva um consolo a um coração aflito, você resgata naquela pessoa o seu gosto pela vida. E eu acredito até que não há nada que surja por acaso na vida da gente. Ninguém atravessa o nosso caminho por acaso, como foi a história aí que o Adriano contou, do Divaldo Franco, né, que num gesto simples, um abraço, evitou-se lá que se ceifasse uma vida e que ali houve abertura para implantação naquele país, África do Sul, para a doutrina espírita, né, o Consolador Prometido. Então, o que a gente vê é essa nossa guerra diária, com esse orgulho próprio e com esse amor próprio, esse orgulho ferido e o amor próprio. É o que a gente vai ter de enfrentar no dia a dia, é o duelo sadio do dia a dia. Combater, no bom sentido aí do duelo, combater, quer dizer, o conflito que nós vamos ter, sempre buscando combater o orgulho e esse amor próprio ferido. Porque isso é a causa de, vamos dizer assim, de todos os males sobre a terra. Por que que às vezes os povos estão sempre em guerra? O que a gente vê aí, aquela parte dos nossos irmãos lá do Oriente, sempre na história daquele povo houve conflito. Desde, se pegarmos a história daquele povo, desde os tempos ainda da formação do povo, daquele povo, do povo hebreu e do povo hoje da etnia árabe, então há conflito entre eles. Mas por quê? É essa questão do orgulho, do amor próprio, né? Que às vezes se torna aí um fanatismo, uma coisa obtusa, que é muito perigosa, e leva a pessoa a cometer atos extremos, seja contra si ou contra os outros. E é isso que a gente, então, deve combater no dia a dia, esse orgulho e esse amor próprio, praticando o quê? A caridade, sendo em tudo, tendo a humildade, às vezes, de pedir desculpas por um ato que praticou e que ofendeu alguém, e sendo, vamos dizer assim, um exemplo dessa humildade mesmo, de baixar o pedestal aí e se igualar ao seu semelhante, seja lá no que for. Às vezes é uma autoridade, às vezes é uma pessoa de mais posse. Então, ver que tudo isso são bens materiais, passageiros, efêmeros mesmo, enquanto a gente estiver respirando. Porque fechamos os olhos e tudo isso se acaba. O que fica é o espírito. O espírito não carrega nada desse materialismo. Então, vai por aí o raciocínio da gente desse policiamento diário, no sentido de praticar a caridade, a fraternidade, a humildade, sobretudo. Uma última pergunta aqui rapidinho, né, devido ao nosso tempo, é sobre o melhor preventivo contra o suicídio. Vou me socorrer aqui, mais uma vez, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16 do capítulo 5, onde os Espíritos falam da seguinte forma: a incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, como o doutor Francisco falou aqui agora, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência apoiados na autoridade do saber, se esforçarem por provar os que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que têm a fazer é matar-se? Ou seja, eu esqueci a filosofia que fala sobre materialismo, tem um nome específico, né? Mas, dentro desse pensamento, onde só se tem a matéria, depois da nossa morte não tem nada, para que ficar sofrendo, né? Se não tem uma vida futura? Aí
nós vamos de novo, naquele início da nossa outra reflexão, né, nesse estudo, nessas perguntas e respostas, sobre a espiritualização, sobre o cristianismo, sobre a doutrina espírita, sobre o ser cristão. Né? Seria assim, até razoável, né? Pelo lado materialista, ficar sofrendo para quê? Mas nós não somos matéria, nós somos energia, nós somos espírito. Nós estamos vivenciando uma experiência na matéria, para poder nos dar subsídios em novos e novos estados evolutivos de salvação. Porque nossa evolução nada mais é, como eu falei, do que salvação. Então, que compensação oferecer a essas pessoas materialistas após a morte? Para que fazer descobertas? Para que descobrir antídotos para doenças, remédios para doenças? Que esperança lhes dar? Como pergunta aqui. Nenhuma a ser dada. Daí segue a concluir, continuando o texto, que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente, e não ser mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maneira dos que se suicidam, e os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Com o espiritismo, a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente espírita sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência, a resignação, que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, é a coragem moral, é o amor próprio, é saber que essa situação momentânea que está passando, vamos colocar essa da parte econômica, né? Saber que essa fase vai passar. Chico tinha uma frase acima da cama dele que falava o seguinte: isso também passa. Como as coisas boas passam, também as coisas ruins. E nós estamos aqui para poder aprender a duelar, a vencer os nossos erros, sejam nessa existência ou nas existências anteriores que estamos resgatando agora. Muitas vezes, pessoas que têm uma vida tranquila, uma pessoa serena, que a gente não vê ela fazer mal nenhum, aparece coisas para ela inacreditáveis. É doença, mais brava, a perda do emprego. Aí todo mundo pergunta: gente, mas por quê? Muitas vezes a resposta, igual eu falei, não está nessa existência, está nas outras. Mas ela aprendeu. Tanto é que ela é calma e tranquila. Vamos colocar, já que eu falei em Chico, vamos colocar Chico Xavier. Praticamente o nosso contemporâneo. Tem pouco tempo que ele faleceu, que ele veio desencarnar. A gente pode considerar que depois de Jesus, de Maria, Chico, para a gente, ainda mais para nós brasileiros, é uma pessoa bem querida. Todos sabem o tanto que ele fez pela fé, pelas pessoas, pelos mais necessitados, tanto moral quanto materialmente. Todos nós sabemos.
Mas, mesmo ele fazendo estudo, teve, se não me engano, em relação a obras dele de psicografia, em torno de 400 e tanto, quase 500, depois juntando com as obras, umas outras obras aí em referência a ele também, dá umas 800 mais ou menos. Ele não pegava um centavo. Mantinha várias e várias famílias em alimento, em dinheiro, ajuda monetária mesmo, para poder pagar as contas, e vivia sofrendo problemas de saúde, até problemas com justiça teve, quando foi questionado uma psicografia do Humberto de Campos, que depois ele passou a utilizar Irmão X. Ou seja, todos temos que passar pelos nossos apuros, pelos nossos duelos, pelas nossas vitórias e derrotas. Não quer dizer que nós vamos vencer todas, mas essa medalha de bronze, ou então o último lugar, não pode nos tirar a vontade de viver e de vencer. Prova está aí. Chico, que a trancos e barrancos, uma saúde bem frágil igual ele tinha, chegou a mais de 90 anos, né? Mais de 90 anos, não lembro quantos anos que ele chegou. Então, todos temos problemas. E mais uma vez eu falo, suicídio não é a solução. Viver sim. Viver com garra, fé, amor, esperança e caridade. Aqui eu me despeço. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para o doutor Francisco para se despedir. Muito obrigado. Agradeço a atenção de todos e espero que nós possamos levar essas reflexões para o nosso dia a dia, porque esse é o objetivo de um evento como este, né? De palestra, depois perguntas e respostas. Fazer com que nós reflitamos sobre o tema e o coloquemos em prática. Então, novamente, uma boa noite a todos, aos irmãos internautas, aos que estão aqui presentes. Até a próxima.